Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula, mais um dia de live. Vai chegando, vai dando seu coraçãozinho aqui. Deixa eu até avisar o pessoal aqui do nosso grupo que a gente está no ar. Mesmo em final de ano, a gente continua aqui todas as terças e quintas às 7 horas da manhã. Deixa eu mandar o pessoal aqui. O pessoal vai chegando, vai dando seu coraçãozinho. Isso aí. Hoje nós iremos bater um papo bem legal. Para quem já costuma acompanhar aqui. Deixa eu mandar aqui. Para quem costuma acompanhar aqui sabe que essa live acontece todas as terças e quintas às 7 horas da manhã. E o nosso intuito é explicar um pouquinho para vocês sobre os 12 pilares que regem uma vida equilibrada. Entre todos, né, cada dia da semana a gente fala sobre um deles, se aprofundando um pouco mais sobre formas de vocês conseguirem elevar o seu nível em cada um desses pilares. Vou falar rapidamente. Fala, Dani, tudo bem? Vai chegando, vai dando seu joinha aqui, seu coraçãozinho pra gente aqui, tá bom? Seja bem-vinda, bem-vinda aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plenitude e propósito. Hoje vamos falar um pouquinho sobre plenitude e propósito. Por que disso? Porque sempre agora nessa época de final de ano é uma época boa para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. A gente falou semana passada, falamos sobre família, falamos sobre felicidade, falamos sobre espiritualidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plenitude e propósito no seguinte questão. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o momento onde você vai chegar na sua total plenitude, onde você realmente está totalmente realizado? Essa tem que ser a nossa principal busca anualmente. A cada ano, a cada dia, a cada mês, a cada semana, a gente tem que estar buscando estar mais próximo da nossa plenitude, realização do nosso propósito. E uma coisa muito engraçada é que é uma palavra meio vaga, né? Você fala assim, cara, o que é propósito? Qual é o meu propósito de vida? É comum que as pessoas perguntem para você, nossa, mas qual é o seu propósito de vida? Você já encontrou o seu propósito? E a gente não tem muita noção, né, do que é o propósito, do que é a nossa principal razão de existência nesse mundo. E aí você tem que pensar o seguinte, existem várias pessoas no mundo, cada uma dessas pessoas tem uma determinada habilidade, cada uma dessas pessoas tem uma determinada forma de pensar, forma de fazer as coisas. Fala, Marcião, é isso? Márcia Olivato, seja bem-vinda, dá o coraçãozinho pra gente aqui. Então, cada pessoa, ela tem uma habilidade diferente. Essa habilidade coloca ela no caminho para ajudar pessoas. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte. O propósito de todo mundo é ajudar pessoas. Todo mundo tem esse propósito, que é o propósito de ajudar pessoas. E aí se você nasceu e você tem algumas habilidades, então para pensar primeiro no seguinte. Nós temos duas formas de ganhar habilidade, tá? A primeira são habilidades genéticas, tá? Habilidades genéticas que nós ganhamos, nós nascemos com essa habilidade. A segunda são habilidades fenotípicas, habilidades que nós ganhamos na nossa convivência. Então, imagina o seguinte, imagina lá um Pelé. O Pelé, ele tinha uma grande habilidade para jogar futebol, certo? Então, o que acontece? O que aconteceria se o Pelé tivesse nascido no Japão? Talvez ele não teria sido o Pelé, porque ele tinha uma grande habilidade para jogar futebol. Ele tinha uma dedicação, disciplina para jogar futebol. Se ele não tivesse sido estimulado, talvez ele não teria se tornado o Pelé. Então, tudo que a gente for fazer, você tem habilidades que você nasceu com ela e você tem habilidades que você desenvolve. Qualquer uma dessas habilidades pode se tornar o caminho do seu propósito, onde o seu grande propósito vai ser ajudar pessoas que tenham dificuldades exatamente naquilo que você tem mais habilidade. Então, se o cara pegar um professor
ele tem uma grande habilidade de ensinar. Só que existe uma grande questão, que é você confundir a sua habilidade em fazer algo com o seu propósito em fazer algo. Isso que eu tô fazendo com vocês aqui agora, né, cara, eu não tinha motivo nenhum pra mim parar meu dia e vir aqui, ter um monte de outras coisas pra mim fazer. Eu não teria motivo nenhum pra mim parar meu dia, vir 7 horas da manhã pra vir fazer uma aula pra vocês. Mas isso está alinhado com o meu propósito, que é ajudar pessoas com o meu conhecimento. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer live, dar aula, explicar, comentar sobre coisas que eu tenho habilidade, coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, existe a diferença sobre um professor que tem uma grande habilidade de ensinar algo e o professor que faz aquilo apenas por dinheiro. Você pega os cantores, pega o mundo aí da arte, né? Os cantores, os músicos e tal. Existem vários deles que cantam, tocam, porque amam aquilo. E mesmo se eles não ganhassem nada para fazer aquilo, eles estariam fazendo exatamente aquela mesma coisa. E existem aqueles que só fazem aquilo por dinheiro, fazem aquilo buscando fama, buscando a satisfação financeira. Não tem nada de errado com isso. Só que a gente precisa lembrar que nós tratamos com 12 pilares. São 12 pilares que regem a nossa vida de uma forma equilibrada. Se a gente trabalhar buscando apenas um pilar, que é o pilar financeiro, é legal? Cara, é muito legal. O dinheiro é sensacional. O dinheiro ajuda pessoas. O dinheiro é magnífico. Ele pode, potencializar o seu poder, potencializar a pessoa que você é. Só que não é somente sobre o dinheiro. A sua plenitude e propósito, ela depende da sua execução de tarefas nas quais você tem habilidade, ajudando pessoas que têm deficiência exatamente naquela área. Só que isso é por algum motivo que você gosta, você aprendeu, você tem prazer em fazer aquilo e ajudar pessoas naquilo. Vocês conseguem entender? E eu vou explicar uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. A gente fala bastante sobre bloqueios aqui, né? Travas, crenças limitantes, que são habilidades que nós temos que estão ocultas, que são escondidas. Tem várias pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que elas têm muitas habilidades, elas são boas em determinadas ações e atitudes, só que elas não sabem, elas não param para perceber que elas são boas nesses quesitos. E aí elas acham que elas são ruins. Aí aquela forma, a forma com que a nossa autoimagem, a forma com que nós nos vemos, está muito ligada com a nossa criação, nossa fase infantil, onde nós queremos suprir as expectativas dos nossos pais. A gente quer fazer algo para suprir a expectativa daquilo que a gente acha que nosso pai vai ficar feliz, vai ficar contente se ele ver a gente fazendo. E aí você cresce querendo buscar a aprovação dos outros. E quando você busca a aprovação dos outros, você tem aí um contato com pessoas que têm uma forma mais rígida de fazer a correção daquilo que você faz, sejam professores, pais, avós, tios, que estão sempre te cobrando, querendo que você seja o melhor, que você seja muito bom, você começa a não perceber que você está tendo um grau de exigência consigo mesmo muito mais alto do que você deveria. E aí, você às vezes tem uma habilidade além do normal do que outras pessoas no mundo, só que você, por ter medo da cobrança externa, por ter medo do que as pessoas acham de você, você não externaliza essa sua habilidade. Porque você é muito bom, você sabe muito, só que você tem medo, tem vergonha de fazer, de mostrar para as outras pessoas sobre isso que você faz, isso que você sabe. Porque você acha que não é bom o suficiente e por isso você vai ser julgado pelas outras pessoas. E aí você deixa de agir dentro do seu propósito com medo do que os outros vão pensar. Ó, eu tô aqui hoje no meu trailer tá parado no meio da rua aqui na frente da casa da minha sogra. Tem várias pessoas aqui passando na rua, tem pessoas que passam aqui na calçada, tem pessoas andando, tem pessoas trabalhando aqui na frente. E eu falo teoricamente alto. Tá? Eu não falo tão baixinho.
Se eu fosse me preocupar com o que as outras pessoas pensam, com o que as pessoas acham, com o que fosse, cara, eu não estaria aqui dando essa aula. Eu não estaria aqui fazendo essa live. Porque eu ia estar mais preocupado com o que as pessoas acham e pensam de mim, de ver aquele doido ali dentro do trailer falando que nem um papagaio, ao invés de simplesmente parar e me concentrar em dar o conteúdo. Vocês entenderam? É isso que vocês têm que entender. Que às vezes aquilo que é o seu propósito, ele está mascarado, ele está oculto. E você não executa o seu propósito simplesmente porque você não consegue perceber que você tem uma grande habilidade. Você fica se comparando a outras pessoas, se envenenando comparando a outras pessoas, acreditando que outras pessoas são melhores do que você. E aí você nunca faz. Então imagina lá o Pelé. Cara, quando ele nasceu, eu não sei a época quando ele nasceu, mas quando ele nasceu não existia futebol? Já existia futebol. Quando ele nasceu não tinham pessoas que jogavam muito bem o futebol? Já existiam pessoas que jogavam muito bem o futebol. Só por causa disso, ele vai pensar, poxa, eu posso jogar futebol, eu vou ser um cara muito bom no futebol? Ele poderia falar que não. Por quê? Porque existem muitas pessoas melhores do que ele. Entendeu? Qualquer pessoa joga melhor futebol do que uma criança de 1 ano. Qualquer pessoa, qualquer jogador profissional joga melhor do que um moleque de 14 anos. Entendeu? O jogador da seleção joga melhor do que o cara. Só que ele foi se aprimorando e nunca deixou de executar aquilo que ele gostaria de fazer. É assim com a gente. Existem várias habilidades que às vezes a gente esconde porque a gente acha que a gente não é digno, a gente acha que a gente não é bom, a gente acha que a gente não nasceu para aquilo, porque a gente escuta o que aquele tio tonto falou pra gente, a gente escuta o que aquela pessoa, aquele outro parente, aquela outra tal falou pra gente. E aí a gente deixa de ser quem a gente nasceu para ser. Fala, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. Dá coraçãozinho na nossa live e faz o check-in aí. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo? Que o seu propósito, ele está ligado diretamente com alguns dos seus maiores bloqueios. Um dos seus maiores bloqueios, ele está ligado com um dos seus maiores propósitos. Então, para pensar. Quais são os seus bloqueios? Faz uma lista. Pega um caderno e faz uma lista. Uma lista das coisas que são o seu principal bloqueio. Aquilo que você tem medo de fazer. Aquilo que você não faz de jeito nenhum. Aquilo que você tem vergonha. Aquilo que você... Cara, você não faz. Quais são essas coisas? Para pensar. Faz uma lista disso. Na minha lista, alguns anos atrás, estava falar em público. Fazer uma live. Dar aula para a plateia. Era uma dos meus maiores bloqueios. Eu, quando criança, morria de vergonha e medo de falar na frente da sala, de conversar com pessoas estranhas, de, chegar assim e olhar todo mundo olhando a plateia, todo mundo olhando para mim, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim. E eu tinha medo de falar o que vinha do meu coração, falar coisas assim como eu falo hoje. Eu tinha medo de falar isso e ficar pensando, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Nossa, será que eu falei isso? Nossa, será que é errado? Será que é certo? E o que vão achar de mim? Nossa, o que vão pensar de mim? O que vão... Eu tinha medo do julgamento externo. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem pensar, achar e dizer, julgar sobre mim, dizendo aquilo que eu estava dizendo. Então esse era dos meus grandes bloqueios. Então, quando você fala assim, poxa, cara, eu sou muito bloqueado nisso, eu tenho muito medo, muita vergonha, muito receio disso. E você fala, cara, eu não vou perder pro meu medo, eu vou enfrentá-lo, eu vou ir para cima dele, eu vou ultrapassá-lo. Quando você para por isso, você começa a quebrar o seu bloqueio. É simples? Não, não é simples. É rápido? Não, não é rápido. Não é porque você assistiu uma live que, não, a live do propósito, agora eu vou começar a fazer isso. Cara, não é assim. Mas você sabendo, você tendo consciência de que aquele é o seu maior bloqueio e aquilo ali pode estar diretamente ligado com o seu maior propósito, sua maior realização de vida, sua maior forma de realmente ser uma pessoa boa e ajudar outras pessoas. Quando você entende isso e você pensa dessa maneira, fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil. Porque você vai mentalizando isso todos os dias, você vai colocando você mesmo à prova todos os dias, para que você vá quebrando este bloqueio vez a vez, para começar a ser uma pessoa livre.
E se você estiver livre, você vai poder transbordar, você vai poder ser uma pessoa ainda mais alinhada com o seu propósito, ajudando mais pessoas. Então, veja bem, você tem habilidades que nasceram com você, você tem habilidades que você aprendeu pela convivência com as pessoas com quem você andou, com as pessoas que estão à sua volta, televisão, internet, parentes, e você tem os seus bloqueios, tá? Então veja bem, você tem as habilidades que nasceram com você, habilidades que você aprendeu, habilidades, pessoas, bloqueios que você desenvolveu ao longo desse tempo, certo? E aí você vai começar a falar o quê? Eu vou criar tarefas para quebrar estes bloqueios e me alinhar juntamente com as minhas habilidades, no propósito de ajudar pessoas. E aí como é que você faz isso? Você simplesmente se mover para você sair ajudando pessoas à toa? Não. Mas você consegue utilizar do seu potencial para dessa sua habilidade para ajudar pessoas que estejam próximas a você. A partir do momento que as primeiras pessoas estiverem sendo ajudadas por você, você consegue aumentar essa corrente e ajudar pessoas que estejam paralelas a ela, ou seja, mobilizar essas pessoas que foram ajudadas por você a ajudar mais pessoas. Sabe aquela coisa que você ajuda uma pessoa e você falar para a pessoa ajudar outra pessoa para retribuir a ajuda que você fez a ela? Aquela corrente do bem. Isso é um dos caminhos que você tem para você poder se sentir mais realizado, mais equilibrado, mais alinhado dentro do seu principal propósito. Então, se você tem dúvidas, né, sobre qual é o seu principal propósito de vida, ou qual é o seu principal propósito nesse próximo ano, nessas próximas etapas da vida, para pensar no que é que você pode ajudar as pessoas. O que é que você tem habilidades que você poderia ajudar mais pessoas. Quais são as coisas? Quais são os itens? Quais são os afazeres que você tem? Se você fosse, assim como você listar em um caderno todos os seus principais bloqueios, você lista todas as suas principais habilidades. E você pensa, quais das principais habilidades, elas estão... Fala Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda, dá o coraçãozinho na live aí. Então se a gente fizer duas listas, uma lista com os nossos principais bloqueios, as coisas que a gente tem mais medo, mais receio, mais vergonha de fazer, e uma lista com as nossas principais habilidades, aquilo que a gente fala, cara, adoro fazer isso, eu sou muito bom nisso. Duas listas. A partir disso, você vai começar a ver, cara, quais destas coisas que eu sou muito bom para fazer, quais dessas coisas que eu tenho uma grande habilidade para fazer, quais dessas coisas que eu tenho grande habilidade para fazer e que eu tenho certo receio, certo medo, certa vergonha. Quando você encontra coisas que você tem habilidade, mas que você também tem bloqueio, esse é o principal caminho para você falar, cara, esse é o meu propósito. O meu propósito é seguir esse caminho, é ajudar pessoas dentro daquilo que eu tenho bloqueio. Muitas pessoas que eu conheci descobriram o seu propósito quando se desbloquearam de grandes traumas, grandes travas passadas. Por exemplo, uma pessoa que teve uma grande dificuldade de relacionamento com os pais, de relacionamento amoroso, perda de filhos. Aquele trauma, aquele grande trauma passado, acontecimento que teve na vida dessa pessoa no passado, aquilo que passou faz com que às vezes a pessoa comece a buscar e criar forças em outras atividades. E ela começa a falar, poxa, eu venci isso. Então, já que eu venci isso, por que não ajudar outras pessoas a também vencerem? Você pensar assim, uma pessoa que se tornou um cadeirante, uma pessoa que nasceu com algum problema, uma pessoa que desenvolveu algum tipo de problema ao longo da vida. Quando ela consegue vencer e ver que aquele problema não é nada para parar essa pessoa, ela fala, cara, eu preciso vencer isso. Primeira etapa é vencer o meu problema, vencer o meu bloqueio. E a segunda etapa é começar a ajudar outras pessoas que também tenham esse bloqueio. E a partir disso, você fala, cara,
alinhei meu propósito. Agora eu posso sair ajudando muitas pessoas. E aí você está alinhado. E isso que eu estou fazendo com vocês hoje é exatamente o que aconteceu comigo. Então, quando eu falo para vocês de explicar sobre o propósito, explicar sobre os 12 pilares do treino, 12 pilares do equilíbrio de uma vida, os 12 pilares de uma vida próspera, quando eu explico para vocês sobre essas coisas, é porque são coisas que eu venci na minha vida. Porque eu não era nada próximo, nada semelhante da pessoa que eu sou hoje. Ao longo da vida eu fui aprendendo, fui me moldando, fui me destravando e aprendendo a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu tento ajudar outras pessoas a entenderem quais são os seus principais bloqueios, suas principais travas, suas principais dificuldades, é porque eu demorei muito tempo para aprender isso e fazer isso na minha vida. Eu não sabia por quê. Sabe quando você fala assim, cara, eu tenho potencial, eu posso fazer, eu posso crescer, eu posso tal, e você não consegue, você não faz, você não... Simplesmente acontece porque você tá faltando alguma coisa. Porque você ainda não alinhou o seu propósito, você não desbloqueou completamente. Então, quando você para e pensar, fala, cara, por que é que tal pessoa dá certo e outra não dá certo? Por que uma pessoa consegue e outra não consegue? Por que uma pessoa faz coisas excepcionais e outra pessoa fica travada? Por quê? Simplesmente por isso. Porque uma pessoa consegue se desbloquear e falar, cara, eu vou além dos meus limites e eu vou fazer isso além, e outra fica com medo. Ai, mas o que vão achar de mim? Mas o que vão pensar? Mas e como? Ah, mas eu não sou tão bom e eu não sei o quê. E você fica travado. E aí, quando eu percebi que existiam algumas habilidades, que grandes pessoas de sucesso tinham essas habilidades, e eu não tinha essas habilidades, eu falei, cara, eu posso mudar isso em mim. Quando você quer, você muda. Quando você quer, você faz. E a partir disso, você começa a perceber que a sua dificuldade também é... Fala, Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia. E aí você percebe que às vezes a sua dificuldade de hoje também é a dificuldade de outras pessoas. E é isso que tem que ser o fator impulsionante para você querer fazer ainda mais aquilo que você tem habilidade para fazer. E dessa forma você consegue ajudar mais pessoas com essa habilidade que você criou, com essa habilidade que você tem. E quanto mais vezes você faz aquilo que você sabe fazer, melhor você vai ficar naquilo. Mais avançado você fica naquilo. Então essas lives que eu faço para vocês, todas as terças e quintas, com o propósito de dar conteúdo, ajudando vocês a melhorarem a vida de vocês, ajudando vocês a entenderem melhor vocês mesmos, é uma imersão mesmo em autoconhecimento. Porque você só consegue ajudar outras pessoas, e o propósito de todo mundo é ajudar pessoas. O propósito de todo mundo é ajudar pessoas, cada um com a sua habilidade, com a sua vitória do seu desbloqueio. Quando você só consegue ajudar outras pessoas, se você já tivesse ajudado. Se você estiver precisando de ajuda também, sinto muito, você não consegue ajudar ninguém. Se você for uma pessoa que precisa de ajuda, se você for uma pessoa ainda bloqueada, você não consegue agir dentro do seu propósito. Por isso que o primeiro passo para você ser pleno na sua realização é você se desbloquear. É você compreender exatamente qual é a falha que você tem em você, qual é aquilo que você tem medo, que você tem receio de ser a pessoa que você realmente nasceu para ser. Quando você descobre isso, você entende isso, a gente fala, você ressignifica, você dá um outro significado para aquele grande momento ruim que você viveu na sua vida, que está te travando, e você começa a utilizar disso como força de impulsão para ajudar outras pessoas. Aí você identificou. E agora o caminho está livre para você buscar maneiras e mais maneiras de agir dentro do seu propósito. A internet hoje, ela proporciona muitas oportunidades para que você possa agir dentro do seu propósito. Porque, cara, imagina, olha que louco. A gente tá conversando aqui ao vivo. Não é uma gravação, não é um videozinho qualquer. Nós estamos conversando ao vivo. Vocês estão chegando aqui, eu tô aqui tomando meu café da manhã. E vocês estão aí na casa de vocês, chegando aqui. E a gente conversando. Então,
Imagina que você poderia ajudar muitas pessoas. Imagina que você tem uma grande mensagem aí que poderiam estar tocando o coração de tantas pessoas. Imagina que você tem um grande conhecimento, uma grande habilidade que poderia estar sendo usada para o bem, para ajudar outras pessoas. Sabe aquela frase? Para que o mal vença, basta que o bem se silencie? É mais ou menos assim. Tem tanta gente falando tanta merda na internet, tem tanta gente falando tanta coisa, tanta besteira na internet, que às vezes você tem um grande conteúdo, você tem um grande conhecimento, você tem uma grande profundidade sobre alguns temas que poderiam ajudar muitas pessoas, só que a gente não usa. Nós não usamos as ferramentas que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós estamos travados, nós estamos bloqueados. Nós temos um grande trauma, um grande bloqueio. E geralmente isso está ligado com a forma com que nós nos olhamos. Sabe isso que eu estou fazendo? Vocês não estão, vocês só estão me vendo. Mas se você ligar a sua câmera, a câmera do seu celular voltada para você, você vai enxergar você mesmo. E aí existem pessoas que têm um grande bloqueio de autoimagem e elas não suportam olhar para elas mesmas. Elas não suportam ouvir a própria voz. Sabe, já conheceu pessoas assim? Que falam assim, ai, nossa, eu detesto escutar meu áudio. Você manda o áudio para a pessoa demora tanto para ver, que quando ela vai ver, ela já está do seu lado. Ela já está lá do seu lado. Nossa, você mandou mensagem para mim? O que você mandou? E a pessoa vai escutar o áudio do seu lado. Tem pessoas que têm pavor disso. A pessoa, ela não escuta o áudio, não precisa escutar, porque ela tem vergonha de escutar a própria voz. Ela tem vergonha de olhar o próprio vídeo. Tem vergonha de se olhar na câmera. Porque ela não está olhando para ela está olhando os defeitos que ela tem. Os defeitos que ela acha que a outra pessoa tem. Os defeitos que ela acha que as outras pessoas olham para ela. Então ela tem vergonha na voz, tem vergonha na postura, tem vergonha do cabelo, do olho, do nariz. Você entendeu? Cara, nós somos únicos, nós somos individuais. Cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua habilidade, cada um tem seu jeito, sua personalidade, sua aparência. E é isso que faz as pessoas, a beleza das pessoas. Cada um ser ao seu modo natural. É um grande erro a gente buscar a aprovação externa naquele modelo padrão de beleza, aquele modelo padrão de... Cara, modelo padrão de felicidade, modelo... Sabe? Esquece isso. Esquece qualquer tipo de julgamento, esquece qualquer tipo de comparação. A comparação é um veneno. Você entendeu? A comparação é um veneno. Então, se você entender quais são os seus maiores receios, você fala, cara, eu vou ajudar pessoas que também têm esses mesmos bloqueios, esses mesmos medos, você vai estar agindo dentro do seu propósito. E às vezes um dos caminhos para você se desbloquear, um dos caminhos para você ajudar pessoas é a internet, é as mídias sociais, porque tá na sua mão. Tá acessível para você poder dar a sua mensagem e ajudar muitas pessoas. E eu vou contar um segredo para vocês aqui. Vou contar um segredo para vocês, eu nunca contei isso. A cada aula que eu dou, a cada live que eu faço, eu me desbloqueio. No decorrer da live, eu aprendo algo, eu percebo algum erro que eu tinha, eu percebo algum bloqueio que eu tinha. A cada aula que eu dou. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu me desbloqueio. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. E aí você consegue se aprofundar ainda mais em quem você é, no seu autoconhecimento. E aí isso faz com que quanto mais eu me conheça, mais pessoas eu consiga ajudar. Porque você só pode ajudar pessoas quando você já não precisa de ajuda. Quando você se desbloqueou, você consegue ajudar outras pessoas. E às vezes você tem uma grande ferramenta na sua mão e você não usa a seu favor, não usa no favor do seu propósito. Entenderam? Então, faça uma lista dos seus principais bloqueios, das coisas que você tem medo, você tem receio, você tem trauma. Faça uma lista das coisas nas quais você é bom, nas quais você tem habilidade, nas quais as pessoas te elogiam, nas quais as pessoas te perguntam, querem saber sobre. E a partir disso, com essas duas listas formadas, você começa a ligar
quais são as coisas que eu tenho bloqueio, quais são as coisas que eu tenho habilidade. Geralmente, o seu bloqueio vai ter ligação com uma das suas habilidades. E aí você encontrou o seu propósito. Aí agora é só bombar, buscando pessoas que tenham essa dor, buscando pessoas que tenham essa dificuldade e ajudar essas pessoas, de coração aberto. Porque ajudando essas pessoas, você vai conseguir se realizar. Então, o nosso pilar da realização em propósito é esse. É você realizar tanto o seu propósito com tantas pessoas que você chega na sua plenitude. Entenderam? Se você não está pleno ainda, é porque você não ajudou pessoas suficientes. Entendeu? Eu estou em busca da minha plenitude. Eu me sinto realizado. Eu estou realizando o meu propósito. Mas eu não estou na minha plenitude. Minha plenitude vai vir quando eu atingir o número de pessoas que eu preciso ajudar nesse mundo, ajudar nessa terra. Então, por isso, para vocês me ajudarem no meu grande propósito, na minha grande realização em plenitude, vocês têm que clicar sempre no aviãozinho e compartilhar essa live com mais pessoas. Seguinte, pessoal, essa live é um dos pilares que a gente trabalha, tá? A gente tem um grupo de mentoria individual, uma mentoria avançada, que é o nosso grupo da máfia. A nossa reunião acontece todas as terças e quintas às 9 horas da noite, tá? Então é um grupo de avanço, a gente faz uma imersão mais intensa por videochamada, são lives mais intensas. A gente utiliza o aplicativo Zoom e a gente faz lives, todas elas gravadas. Então, em janeiro agora, a gente vai abrir vagas para o nosso grupo da máfia. É uma imersão em autoconhecimento, é um grupo pequeno de pessoas que a gente se junta por videochamada para poder avançar e trabalhar cada dia em um dos 12 pilares da nossa vida. Lá dentro a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre família, educação de filhos, relacionamento amoroso. A gente fala sobre investimento, finanças, falamos sobre mídias sociais. Cara, a gente fala sobre tudo. Falamos sobre a espiritualidade e todos os 12 pilares a gente trabalha dentro do nosso grupo da máfia, que é o nosso grupo de imersão, né, o nosso grupo de mentoria avançada. Em janeiro a gente vai abrir as inscrições para novas pessoas entrarem para o nosso grupo da máfia. E lá a gente realiza o nosso propósito de ajudar uns aos outros e a desbloquear uns aos outros. Porque muitas vezes quando eu falo, as pessoas às vezes não entendem. Mas quando outro membro do grupo fala, dá seu exemplo, olha, aconteceu isso comigo, olha, aconteceu isso comigo, olha, tá acontecendo isso. A pessoa, nossa, caramba, comigo também, nossa, que legal. E aí você vê que você tem poder de ajudar o outro. Você vê que o problema que a pessoa está passando, você já resolveu na sua vida. E você pode ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Isso faz com que o nosso grupo seja tão unido, seja tão forte, seja tão capaz de desbloquear tantas outras pessoas. Então, em janeiro a gente vai abrir as inscrições para o nosso grupo da máfia, para ajudar mais pessoas, fortalecer o nosso grupo e trocar ainda mais informações. Quem quiser participar com a gente, na bio algumas pessoas já estão no nosso grupo de WhatsApp, né? O grupo de espera da nossa mentoria avançada. No link na minha bio aqui do Instagram, tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp. Lá dentro do grupo de WhatsApp eu vou avisar vocês quando as inscrições forem abertas, tá bom? Então, participa com a gente, não perde, porque é muito fera, é muito pesado, é muito conteúdo. São aulas mais profundas e realmente mais práticas para ajudarem vocês aí com cada detalhe. E claro, a gente vai estar trocando ideia um a um ali, para a gente realmente ajudar cada um nas suas dificuldades, fazendo perguntas e tudo mais. Beleza? Não percam. Logo a gente abre as inscrições então, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Quinta-feira a gente já está de volta às 7 horas da manhã. Se você gosta dessa live, dá coraçãozinho e compartilha, clica no aviãozinho aqui, manda para seus amigos, que aí você fortalece meu trabalho, fortalece a minha dedicação aqui em realizar o meu grande propósito, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, ótima virada. Ainda não, acho que a gente vai se ver ainda antes da virada aqui na quinta-feira, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, até mais.